agora de pessoal que figurativamente vive fora da casinha. Eu vou falar do pessoal que literalmente saiu de vez em quando da casinha e volta para a casinha de novo, né? Então, experiência de quase morte, né? Nós temos ali o colega, mas notícias, você está vivo, vai ter que voltar lá para baixo, né? O que é quase morte? Porque se fosse morte, não dava para ressuscitar, né? Não dava para voltar. Pois muito bem. O que são as EQMs, as experiências de quase morte, né? Elas foram definidas por um autor chamado Morris, e hoje é um consenso geral, e podem assim ser definidas. São profundos eventos psicológicos, com elementos transcendental e místico, né, que ocorrem tipicamente em indivíduos à beira da morte, ou in extremis, como nós falamos, né, ou em situações de perigo físico, na presença de um ameaço à vida muito forte, né? Ou emocional muito intenso. Mesmo? Continuamos então. Essas EQMs, as experiências de quase morte, obviamente, são mais frequentemente relatadas após paradas cardíacas, não é? Porque a situação mais próxima da morte realmente que nós podemos chegar hoje em dia é essa, quando o indivíduo tem o seu coração parado, né, e dá entrada numa unidade de emergência, num pronto-socorro, né, e se iniciam então as manobras que a gente fala de ressuscitação cardiopulmonar, que eu prefiro chamar de reanimação, porque se eu estou ressuscitando é porque estava morto, então eu virei Jesus, então não dá, né? Então acho que não vamos chegar tanto. Bem, mas interessantemente, elas, embora sejam muito frequentes nas paradas cardíacas, elas têm sido descritas em outras situações, como traumas encefálicos, né? Pacientes vítimas de acidentes que perdem muito sangue, então ficam chocados, que são chamadas hemorragias volumosas, né? Durante alguns procedimentos anestésicos, febre alta, afogamento e asfixia, frente a uma situação de morte aparentemente inevitável, né? Você está o avião está caindo, está a 3.000 metros, será que eu vou viver? Bem provável que não, né? Mas a gente viu recentemente que uma garota de 10 anos sobreviveu à queda de um avião, não é? Foi a única sobrevivente, mas é uma situação que para nós, do ponto de vista emocional, uma experiência extremamente intensa, não é mesmo? Mas outras pessoas não estão enfrentando perigos eminentes, ou a morte, não é? Elas estão, por exemplo, em isolamento, né? Em depressão, já tem sido descrito, ou sem qualquer condição médica clara. O indivíduo está fazendo uma caminhada e, de repente, tem uma experiência de quase morte. Não é? Já tem sido casos descritos. Não são frequentes, mas isso para nós vermos que nem sempre aquilo que se chama de experiência de quase morte está necessariamente relacionado a quase morte, né? E a gente precisa começar a ver isso de uma forma crítica, né? Nós somos espíritas e às vezes nós tendemos a levar as coisas para o lado que a gente precisa aprender que a razão está no meio, não é mesmo? E há nas EQMs, nas experiências de quase morte, algumas características que são muito comuns, né, a todas as EQMs. Tá? Uma das principais são as emoções intensas, né, que o indivíduo geralmente sente uma paz profunda, né, um bem-estar que é difícil de descrever, mas é uma sensação de bem-estar muito grande, uma sensação de amor, de estar amando ou de ser amado por um ser superior, ou de estar envolto naquilo que, com as palavras humanas, os pacientes conseguem dizer apenas que eles sentem um acolhimento, um amor muito grande, não é? Outras, pelo contrário, nem toda EQM é boa. Alguns têm medo durante uma EQM, horror, sensação de perda. Embora estas são sensações menos comuns. Tá bom?
essas emoções, esses pacientes, eles têm experiências sensoriais, vamos dizer assim, que são muito marcantes, não é? Eles costumam descrever essas experiências, essas sensações, como alguma coisa muito diferente de um sonho, mais real do que o real. Não é? Acho que a série que está acostumada a ver o psicótico é uma coisa mais ou menos assim. Aquilo para ele é muito real. E alguns falam que ele é mais real do que o real. É difícil descrever. Não é? E esse é um dos fatores que nós vamos ver que levam muitas pessoas que têm EQM a não reportarem as suas EQMs. É difícil para elas traduzirem aquilo em palavras. E a maioria dessas pessoas diz que sentiram que existe uma convicção de que algo mais existe durante a sua EQM. Né? E é interessante que a grande maioria, então, tem essa sensação de paz. Né? Uma outra característica é a chamada experiência de fora do corpo. O indivíduo sente que está saindo do corpo e consegue ver o ambiente ao redor, inclusive o próprio corpo. Outra bastante comum é a chamada percepção normal ou ampliada durante aquele momento. O indivíduo parece que a cabeça, a memória, a mente dele, vamos dizer assim, as pacientes escrevem, ficou mais clara, ele consegue perceber as coisas com mais nitidez, com mais claridade. Parece que amplia, não é? Extrapola. Se a gente for começar a ver isso, está parecendo até aquela expansão perispiritual que a gente tem, não é? Quando a gente está no trânsito mediúnico. Sei. Mas, de qualquer forma, é uma coisa que intriga um pouco a gente, porque no momento que o cérebro está morrendo, a percepção está maior. Outra característica bastante comum das EQMs são os pacientes ou as pessoas que as experimentam fazer aquela jornada pelo túnel. Não é? Tem até uma piadinha que o indivíduo, para sacanear o paciente, põe um tubo assim, de papelão e acende uma lanterna e fala: você está tendo um EQM, né? E o paciente assustado assim. Porque é muito comum eles descreverem isso. Viagem no início, através de um túnel, ao final do qual existe uma luminosidade reconfortante, muitas vezes dizem, e que ao chegar ao final desse túnel, né, ao fazer essa jornada, esse trajeto, alguns chegam a um lugar em que eles dizem que é reconfortante, é muito bonito, é calmante, é pacífico, né, ao final desse túnel. Outros de que chegaram, dependendo da religião, cada paciente vai descrever isso de uma maneira diferente, a uma cidade ou um local astral, o céu, o paraíso. O espírito lembra logo do nosso lar. E é assim que é, então. É comum também descrever-se o encontro com parentes e amigos e pessoas desencarnadas. Também faz parte das EQMs. Alguns dizem que durante a sua EQM tiveram um contato com um ser que também, dependendo da forma, da opção religiosa desse indivíduo, ele vai descrever de uma maneira como um anjo, como um protetor, como um guia ou como um pai. Ou seja, alguém que está ali para orientá-lo e protegê-lo naquele momento, recebendo inclusive muitas vezes conselhos, conversa. É comum também essas pessoas relatarem não que viram uma luz, mas que vivenciaram, que estavam na luz, sentem-se na luminosidade, como parte daquela luz, não é? E também há relatos daqueles que vivenciam ou rememoram, né, eventos da vida, tanto eventos agradáveis como eventos desagradáveis, que os levam a
fazer certas considerações, não é? Como é aquele famoso filminho que o pessoal fala que passa na hora da morte, não é? Também é uma característica. Outra característica da EQM, pelo menos na maioria delas, é que a maioria não quer voltar, porque está num ambiente muito gostoso. E, em geral, um parente desencarnado que está lá, ou aquele ser que é protetor, é que acaba levando-o, ou convencendo a voltar para o corpo, né? E a pessoa geralmente descreve como um baque, porque ela estava numa situação muito prazerosa, reconfortante, e de repente volta para um corpo que está todo dolorido, né? Dando choque, pulando no peito, enfiando tubo na goela, passageando com dor. Muitas vezes a pessoa sofreu um acidente, né? De repente ela passa a ter dor de novo, ter consciência da situação física dela. Então é um choque, né? Mas ela precisa voltar, né? Então volta para a casinha, meu amigo. Aqui não chegou ainda na hora, não. Você tem ainda muita coisa para resgatar lá, vai embora, né? Então é assim. Agora, embora menos frequentes e mais raras, há algumas EQMs que são consideradas negativas pelos pacientes, né? Alguns descrevem uma sensação de estar num vazio escuro, que dá uma certa ansiedade e medo, né? Muitas vezes associada à experiência fora do corpo. Nem todos têm prazer ao ver o seu corpo lá morrendo. Algumas pessoas ficam desesperadas, tem aquela sensação de perda: eu estou morrendo, eu não quero morrer, né? A presença maligna. Algumas pessoas, ao invés, na verdade, de sentirem aquela presença amiga, sentem uma presença maligna. Medo, como se alguém estivesse ali, provavelmente algum obsessor que está ali, né? Vem, meu amigo. Como é que é? Você vem ou não vem? Tem umas continhas para acertar. E é interessante que dos relatos que eu li, nenhum deles era espírita, mas alguns pacientes com EQM negativa descreviam um ambiente infernal que era assim: uma vala onde existia uma névoa muito escura e cinzenta, revoltante, com braços querendo puxar ele para dentro. Lembra alguma coisa isso? Não é? Então, a gente poderia falar, se fosse espírita, tá na cara que o cara está influenciado, é um brau, né? Mas não. São pessoas, na verdade, até da América do Norte, esses trabalhos descreveram isso, né? Olha a predominância de outras religiões que não espiritualistas é grande, né? Sobretudo protestante, que também tem a sua visão do inferno. Muito bem. Em geral, as experiências são tão marcantes que é característica de quase todas. O indivíduo resulta em uma nova postura durante a vida. Quando tiver um colega de a boa notícia, ele me tornou religioso. Quase morreu. E isso é uma característica marcante das pessoas que experimentam EQM. A experiência é tão marcante, tão vívida, que quase a totalidade dos pacientes passam a ver a vida de uma maneira diferente. E isso, inclusive, leva muitos a ter problemas de ressociabilização, de conflito, porque a minha religião não bate com aquilo que eu vivi. Tem medo de falar para os amigos, para o parente ou até para o médico, para não ser ridicularizado ou excluído. E vão acabar na celinha, né? E realmente, porque às vezes o indivíduo se desestrutura, ele tem uma crença religiosa que é isso. De repente ele vive esse negócio que é completamente diferente. E agora? Como é que eu faço? Né? Então a gente nem sempre pode dizer que, embora ela resulta em uma nova postura diante da vida, nem sempre essa resolução ela é fácil e imediata. Muitas vezes o indivíduo tem que digerir aquela experiência ao longo de meses, mas de qualquer forma alguma coisa ali muda. Não é? Por exemplo, eu vou dar apenas um exemplo aqui, se tiver eu vou citar um outro exemplo de EQM. Né? Uma pessoa que estava recuperada da parada cardíaca, ela fala assim: ó, eu estava cercado por outros seres. Ou pessoas, ele não sabia, né, bem dizer. E eu senti como se as conhecesse.
estes seres eram como família, velhos amigos, como que estivessem comigo por toda a vida. Eu posso melhor descrevê-los como meu espírito familiar. A reunião com eles era como se reunir com as pessoas mais importantes na vida, depois de uma longa separação. Houve uma explosão de amor e alegria. E há outras, inclusive uma que me deixou até meio com a pulga atrás da orelha, que é muito parecida com essa do indivíduo que era um suicida. Não é? Então a gente precisa também, gente, começar a rever a nossa postura frente a suicida, achar que todo suicida vai para o vale do suicida. As coisas não são bem assim. Muito bem. Não que eles estejam bem, mas também não podemos. Né? E vamos falar um pouquinho agora das EQMs a partir do ponto de vista científico. Um dos primeiros estudos que a gente diz que é prospectivo, ou seja, de um médico que a partir do momento que ele viu um paciente com uma parada cardíaca, ele começou a ver para frente e não pegar pacientes que tinham tido parada cardíaca, depois de meses entrevistá-lo para ver o que aconteceu daquilo para trás, são chamados estudos prospectivos. Esse holandês chamado Dr. Pim van Lommel, que inclusive escreveu aquele livro que infelizmente nós não temos ainda traduzido para o português, né? A Consciência Além da Vida. Ele foi talvez o responsável pelo primeiro estudo publicado numa revista que não é nada chamada The Lancet, não é? Que a doutora Célia que está aqui, que é da área, conhece que não é fácil publicar ali não. Eu provavelmente vou passar minha vida inteira e não vou publicar nada ali. O que esse autor fez? Ele observou em diversos hospitais cerca de 300 pacientes, 344 pacientes que deram entrada na emergência do hospital em parada cardíaca, né, por infarto, em arritmia. E ele observou que 62 desses 341, ou seja, 18% deles, relatavam, assim que recobravam, lógico, aqueles que não morriam efetivamente, né, aqueles que sobreviviam, e assim que tivessem condição de conversar, ele ia lá e entrevistava esses pacientes. E ele descobriu que 18% tiveram alguma forma de EQM. Tá? 82% não tiveram nada. Alguma lembrança em torno de 6%. Uma EQM que eles podem considerar moderada, 5%, significativa, 5%, e muito significativa, profunda, aquele que faz o indivíduo mudar a mesma vida, em torno de 2%. Então vejam que não é algo assim tão frequente quanto a gente imagina. Né? Mas ela, sobretudo, porque existe uma série de problemas para alguém relatar uma EQM. Eu comecei alguns para vocês. Né? É difícil você lidar com o médico, falar para o médico, para o parente, ainda mais se você de repente é uma religião que não acredita na vida pós-morte, no espírito, essas coisas, né? É muito difícil. Bem, e desses tipos de EQM, ele verificou que algumas eram mais frequentes, as experiências. Por exemplo, a consciência de estar morto, metade deles tinham. Tá? Que estava morto. Eu estou morto, mas como é que eu estou vivo? Estou morto, mas estou vivo. Aquela experiência deve ser assim na cabeça do indivíduo, né, para fazer sair da casinha mesmo. Não é? Muito bem. Emoções positivas em 56%. A experiência fora do corpo em 1/4 aproximadamente dos pacientes tem. Tá? Essa jornada pelo túnel de luz, 31%. Encontro com essa luz, ou nas cidades, ou jardins, como a gente falou, tá? Em 23%. Sensação de cores, tá? 23%. Vivenciar um local celeste. Olha, eu fui para o nosso lar. 29%. Um encontro com desencarnados. E o que é interessante, muitas pessoas encontraram pessoas que eles não sabiam que estavam desencarnados. Ficaram sabendo depois. Olha, eu tive experiência, falei com fulano. Mas o fulano, como é que ele está? Não, ele morreu. Mas eu não sabia que estava morto. Morreu. Desencarnou. A revisão da vida, 13%. E a presença de uma fronteira, ou seja, a presença que você está chegando no umbral. É um umbral, você sabe que pelo dicionário, umbral significa um batente da porta. Então, aquele local que a gente acha que o André Luiz foi, não. Então,
que ele está passando da vida para a morte, entre aspas, né? Eu tenho essa sensação, olha, eu estou ali. Se eu der mais um, como a gente costuma brincar às vezes no hospital, se a gralha tossir, ele morre. Está no bico da gralha, né? Muito bem. Um outro autor, mas eu não vou dar o estudo dele, apenas para vocês tomarem ciência que existem médicos sérios trabalhando com isso, é o Dr. Sam Parner, que também escreveu um livro sobre isso, chamado O que acontece quando a gente morre? Não é? Esse indivíduo publicou aquele outro indivíduo, um estudo quantitativo e qualitativo das incidências, né, dos fatores e etiologia das experiências de quase morte em sobreviventes de parada cardíaca. Também, se alguém tiver interesse, está ali a referência. Se alguém quiser, o e-mail não está no fim, mas depois eu dou para vocês, eu posso mandar esses artigos. Mas, infelizmente, em português a gente tem muito pouco. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Então, o Dr. Sam Parner também publica sobre isso, estuda isso. E, inclusive, há um site, né, chamado Associação Internacional para os Estudos de Quase Morte. E essa associação tem ramos em vários países, né, e publica, inclusive o Brasil não está lá. Uma coisa que me impressiona, nós somos o maior país espírita do mundo e a gente não participa das investigações e da chamada ciência que investiga a espiritualidade. E eles publicam uma revista cujo título é Estudos de Quase Morte. Também em inglês. Para quem quiser, ali está eu estou sem o apontador, mas o http://yandes.org. Se alguém quiser visitar esse site, infelizmente também está em inglês, tá? Mas eles têm ali vários links para conferências, publicações, pesquisas, em que você pode ler um pouco, se informar sobre o que está sendo feito acerca das experiências de quase morte. Vamos falar um pouquinho da fisiologia da EQM. Assim como existem esses médicos, cientistas e nós que acreditamos que a EQM, né, é um desdobramento espiritual, um desligamento do espírito ao corpo, há aqueles que não. Né? E acho que é papel da ciência fazer isso. Não devemos esquecer que nós estamos encarnados, portanto, estamos sob influência da carne. Então tem um artigo, por exemplo, que fala assim, não há nada de paranormal acerca das experiências de quase morte. Né? Como a neurociência pode explicar a visão de luzes, encontros com pessoas mortas, estar convencido que você é uma delas. Então, existem algumas propostas de fisiologia que basicamente expressam um cérebro sob pressão, morrendo. Não é? Porque se nós formos ver, o cérebro corresponde, gente, a só cerca de 2% do peso corporal. Tá? Mas ele recebe até 20% de todo o sangue que o seu coração bombeia. Um órgão com representatividade assim, em peso tão pequena no corpo, recebe sozinho 20% do que o coração bombeia. Para vocês verem como esse órgão depende de sangue, de oxigênio. E vocês sabem que 4 minutos sem oxigênio, uma célula nervosa morre. Não é? E o que acontece está ali. Aquele gráfico, vocês veem que tem uma descida, e aquele intervalo está aquela flecha verde, mostra o que acontece com o fluxo de sangue na carótida, um medidor de fluxo de sangue, que é a artéria que leva sangue para o cérebro. Né? Então a gente passa ali de perto de 300, vai para quase zero. Aí o indivíduo começa a fazer a chamada RCP, ressuscitação cardiopulmonar, massagem. Veja que a massagem cardíaca não melhora muitas coisas, não. Né? Só depois que o coração voltou a bater é que a curva sobe lá em cima de novo. Né? Então, durante uma parada cardíaca, nós temos literalmente um cérebro que está morrendo, né? Que está sem sangue. Então nós temos aí explicações de que a anóxia cerebral leva a alterações da função neurológica que induzem as EQMs. Assim como a hipercapnia. Para quem não sabe, hipercapnia, a anóxia é a falta de oxigênio no tecido.
A hipercapnia é o excesso de dióxido de carbono. Não é? Porque se o sangue não está indo, não está chegando oxigênio, e o dióxido de carbono produzido não está indo embora. Não é? Além do que, quem já assistiu a uma parada cardíaca sabe que o indivíduo recebe uma montanha de medicação, que algumas dessas ações poderiam produzir essas alterações. Alguns neurocientistas falam, por exemplo, que há síndromes neurológicas, como a de Cotard, né, em que o indivíduo acha que está morto. Né? Ele anda pelo hospital dizendo que ele está morto. Que geralmente, e há ainda, ela pode se expressar também de pós-trauma, em pacientes com esclerose múltipla, que é uma doença degenerativa do sistema nervoso, febre tifoide. Né? O indivíduo acredita que ele está morto, ele está encarnado, está andando, mas para ele está morto. Alguns relatam que estímulos feitos naquela região do cérebro chamada junção temporoparietal pode produzir algo semelhante à experiência fora do corpo. Okay? Outros dizem que o tal do túnel de luz, na verdade, é falta de irrigação sanguínea para a porção da periferia da retina, deixando apenas a parte central sensível à luz. Por isso que eu vejo um túnel escuro em volta, claro dentro. Não é? Alguns neurocientistas acreditam que a sensação de uma presença ao teu lado, estar num ambiente com mais alguém, um ser, pode ser reproduzida quando você estimula uma regiãozinha do cérebro que está lá em preto, que chama giro angular. Tem inclusive um cientista canadense que aplicando eletrodos em regiões do cérebro, numa sala totalmente escura, os voluntários acreditam que tinha mais alguém ali na sala também. Alguns dizem que as emoções positivas e a revisão da vida são sobretudo causadas por esses neurotransmissores chamados, e hormônios chamados endorfinas, encefalina, serotonina, epinefrina, inclusive a noradrenalina, estimulando um lugar do cérebro chamado locus coeruleus, pode dar essa sensação de revisão da vida. Se os senhores quiserem, a única coisa que eu achei em português está na Revista de Psiquiatria Clínica, volume 34, suplemento 1, tá? Se alguém quiser, eu posso mandar esse artigo. Ele é, na verdade, a tradução em português de uma revisão bibliográfica que o autor faz acerca das EQMs. E esse autor conclui esse trabalho falando assim, chamado Dr. Bruce Grayson. Tá? Ele é da Divisão de Estudos Perceptuais do Departamento de Psiquiatria e Neurobiologia Comportamental da Universidade de Virgínia. Embora os fatores fisiológicos, psicológicos e socioculturais possam realmente interagir de forma complexa, conjuntamente com uma EQM, as teorias propostas até o momento consistem basicamente de especulações sem embasamento. Porque, na verdade, ninguém conseguiu reproduzir um experimento que traduzisse uma EQM completa. O indivíduo vai lá, dá um cutucãozinho numa região do cérebro, o cara tem uma sensação, mas nunca uma EQM, como é uma experiência. São flashes, são sensações parecidas com a EQM. E ele continua, não se conseguiu demonstrar que nenhum dos mecanismos neurofisiológicos propostos ocorre em EQM. Porque ninguém pegou um indivíduo com EQM, encheu de eletrodo na cabeça dele naquele momento, ou seja, com outro método de estudo neurocientífico, durante a EQM, para falar o que está acontecendo lá. É até um absurdo pegar um indivíduo em parada cardíaca e querer fazer estudo neurocientífico dele. Né? Não dá para fazer isso. Bem, alguns fatos sobre EQM. Em geral, são mais frequentes nos pacientes mais jovens. É lógico, né, gente? Eles têm mais facilidade de lembrar as coisas, já ficando meio idoso, já ficando mais difícil. Depois de uma parada cardíaca, não é? De lembrar as coisas. A gente vai chegando numa idade, não vai lembrando nem antes da parada cardíaca, quanto mais depois que já for uma parada cardíaca, né? A crença religiosa, como muitos pesquisadores acreditavam, não influencia na EQM. Então não é porque eu sou espírita eu vou ter mais EQM do que o cara que é católico.
que é protestante. Mas ela influencia, sim, a forma como eu relato isso, né? Como eu descrevo isso. O conhecimento prévio da EQM não modifica o tipo de experiência relatada, porque alguns pesquisadores começaram a dizer assim, lógico, depois de 1970, quando publicaram os primeiros livros e artigos, todo mundo passou a conhecer EQM, sabe que é ETM, agora fica falando que tem EQM. Mas eles fizeram um estudo e viram que quem teve EQM antes dessa época relatava suas EQMs da mesma maneira daqueles que tiveram EQM depois dessa época. EQM não se relaciona com procedimentos médicos durante a ressuscitação cardiopulmonar. Lógico, né? Enfim, coloca um monte de droga. EQM de conteúdo negativo são menos frequentes e geralmente relacionados com resistência à experiência da morte. O índio tem medo de morrer. Medidas de saúde mental não diferem entre pacientes com EQM e grupos controle. Assim, geralmente o cara que tem EQM é um cara que já vive meio fora da casinha, né? Na soleira da porta, então não basta muito para ele sair. Então, na verdade, não é não. Todos estão dentro da média de saúde mental, no que se refere a despersonalização, dissociação, esquizotípico, e a Celia sabe melhor isso que eu. Bom, crianças pequenas relatam EQM com características similares dos adultos. Então a gente pode falar que a educação teve uma influência. Deficientes visuais, o cara é cego, né? Descrevem EQM semelhante aos não deficientes. Pessoas que tiveram EQM são indistinguíveis da população geral quanto à inteligência, neurotização, extroversão e ansiedade. Todavia, tendem a ser sujeitos facilmente hipnotizáveis. E aí eu chamo a vertente espírita. Será que essas pessoas não têm mais facilidade de desdobrar, se desligar, né? Ser magnetizáveis, como dizia Kardec na época? Reconhecem de forma significativamente maior o número de traumas vividos na infância. Não é? Ele me lembrou até o Chico. Teve muito trauma na infância, né? Assim como as tendências dissociativas resultantes dos traumas da infância. Então tem algumas características particulares desses indivíduos, mas que não os classificam como doentes mentais ou psiquiátricos. Né? E aí é o grande debate. Cérebro, mente e consciência. Que eu não vou entrar em detalhes, porque eu sou um mero cirurgião cardiovascular. O que tem aqui no coco eu não sei muito não. Eu costumo brincar com meus alunos que hoje medicina eu só sei um palmo, daqui até aqui. O que está aqui dentro eu sei. Eu às vezes até brinco demais. O que está aqui dentro eu domino, o resto eu só sei. Aí eles ficam loucos da vida comigo. Bom, as EQMs são provas da existência da mente? Da consciência independente do cérebro? Não é? As EQMs são prova da existência e sobrevivência da alma? Que essas são as duas grandes perguntas que quem estuda EQM quer saber. Não é? Sobretudo se ele não é espírita. Alguns fatores que podem colaborar com isso, né, e que desafiam a neurociência sobre as EQMs e que tem feito muitos cientistas queimar a pestana é, primeiro, como é que um indivíduo que está com o cérebro morrendo, literalmente morrendo, sem sangue, está em coma muitas vezes, pode falar para você que ele teve durante esse período processos mentais normais ou até aumentados. Como é que se explica isso? O cérebro do cara está morrendo. Não é? Outra, experiência fora do corpo. Não é? Como é que um cérebro que está morrendo, incapaz de recordar, de formular, de mentalizar, pode ter uma experiência com descrições detalhadíssimas do ambiente que estava tendo? O encontro com desencarnados. E esse desencontro com desencarnados, e o próximo que eu vou falar para vocês, são especialmente importantes para os pesquisadores, porque eles são investigáveis. Não é? Eu posso verificar, a palavra mais correta é assim, são eventos verificáveis. Eu posso verificar, junto a familiares, a outras pessoas, se aquelas coisas que ele está relatando quando ele encontrou o desencarnado procedem, se aquele fulano morreu, coisa e tal. Né? Assim como
a percepção de eventos não acessíveis aos órgãos sensoriais durante a EQM, que esse é raro, mas o indivíduo consegue descrever tudo. Como talvez a gente tenha um tempinho, eu vou falar para vocês um caso. Né? Sim? Mas você deixou passar um pouquinho. Não, eu acho que em 5 minutos eu consigo resolver. Um indivíduo que chegou em EQM, no hospital cianótico, em coma, foi entubado, né? Botaram aquele tubo na garganta dele para ele respirar, ele foi revertido. E uma enfermeira, durante o atendimento, percebeu que esse indivíduo estava com dentadura. E sabe que o indivíduo com dentadura ele pode engolir durante a manobra, e tirou a dentadura e abriu uma gaveta de um móvel, em que geralmente fica medicação, cardioversor, desfibrilador, e colocou naquela gavetinha e fechou. Esse paciente, por sorte, que ninguém acreditava que ele ia viver, ele sobreviveu. Saiu da UTI, foi para o quarto, e um belo dia, a enfermeira que tirou a dentadura dele, foi levar a medicação porque ela estava no turno de enfermaria, não no pronto-socorro. E quando esse paciente viu a enfermeira, ele falou assim, ela sabe onde está a minha dentadura. A enfermeira ficou assustadíssima. Falei, como? Não, porque desde que eu cheguei aqui estou sem dentadura e ninguém acha a minha dentadura. Mas a senhora sabe onde está a dentadura. Está naquela gaveta de altura tal, daquele móvel tal. Foram lá e acharam a dentadura do homem lá dentro. Não é? De um indivíduo que ainda depois ele relatou, olha, eu ouvi vocês dizendo que achavam que eu ia morrer, que eu estava morto. Que negócio é esse? Eu estou vivo. Né? Então são experiências como essa, relatadas, que são de grande valor para os pesquisadores, porque elas são verificáveis. Né? Falar que eu vi a luz, que eu viajei num túnel, isso tudo é muito subjetivo, mas tem experiências que são bastante objetivas. Né? O modelo adequado das interações mente-cérebro precisa ser capaz de explicar como a consciência pode funcionar de forma tão complexa durante uma EQM quando o cérebro está morrendo. Está angustiado, está sem oxigênio, está pifado, o cara está em coma. Muito bem, vamos ver um pouquinho o que o Espiritismo tem a dizer sobre EQM. Na verdade, nada, porque Kardec não conhecia EQM naquela época. Mas nós temos alguns fatores que podem nos ajudar. Né? Na questão 157 do Livro dos Espíritos, no momento da morte, a alma sente alguma vez qualquer aspiração, êxtase que lhe faça entrever o mundo onde vai de novo entrar? E a resposta do Espírito de Verdade é: muitas vezes a alma sente que se desfazem os laços que o prendem ao corpo. Entrega então todos os esforços para desfazê-lo inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se. Né? Diante de si, goza por antecipação do estado de espírito. Na questão 407, é necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Todos vocês sabem, né? Que ele fala, não basta os sentidos entrarem em torpor, que o espírito recobre a sua liberdade. Não é? Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, né? Tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. Né? Numa situação de quase morte. Na questão 424, por meio de cuidados, olha como Kardec antevia as coisas. Né? Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido. Vocês acham que na época de Kardec tinha intubação traqueal, desfibrilador, cardioversor, adrenalina, noradrenalina, massagem cardíaca externa? Massagem cardíaca externa, gente, é uma coisa tão nova que eu tenho um professor meu que até é vivo, que abria o peito dos outros para fazer massagem com o coração lá dentro da mão, porque eu não sabia que dava para massagear por fora. É coisa recente isso. Né? Sem dúvidas, e todos os dias tem a prova disso. Não é? O magnetismo em tais causas constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos, assim como a intervenção médica. Não é? Em Obras Póstumas ele escreve: o êxtase é a emancipação da alma no grau máximo. No êxtase penetra no mundo desconhecido, no mundo dos espíritos etéreos, com os quais entra em comunicação. Cercam-na um brilho resplandecente e desusado fulgor, elevando-na harmonias que na terra se desconhecem. Invade-a indefinível bem-estar, dado-lhe é gozar antecipadamente da beatude celeste.
Kardec, no livro dos Métodos dos Espíritos, escreve assim: as ciências ordinárias assentam nas propriedades da matéria, ok? Que se pode experimentar e manipular livremente. Os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligências dotadas de vontade própria e que se provam a cada instante não se acharem subordinados aos nossos caprichos. E aí eu grifei: as observações não podem, portanto, ser feitas da mesma forma. Requerem condições especiais e outro ponto de partida. E eu coloquei isso aqui para dizer o seguinte, continuando: querer submetê-las aos processos comuns de investigação, querer submetê-las aos processos comuns de investigação é estabelecer analogias que não existem. A ciência propriamente dita é, pois, como ciência incompetente para se pronunciar nas questões do espiritismo, e ainda o é. Eu tive a oportunidade de escrever um artigo esse mês, ou mês passado, não me lembro bem, para o Verdade e Luz, que aborda exatamente isso. Porque às vezes nós espíritas ficamos abismados: como é que a ciência não mostrou que o espírito está vivo, que mediunidade existe mesmo, que há comunicação? Porque a ciência não tem metodologia adequada para isso. Querer que um físico, através da armamentário propedêutico da física, mostre o espírito, não dá. Então nós precisamos, na verdade, se quisermos fazer experiência para provar essas coisas, criar metodologia aceitável. Aí vocês me falam assim: mas Kardec fez isso, está lá o Livro dos Médiuns. Mas cientista nenhum é obrigado a aceitar o Livro dos Médiuns, não é? Porque a metodologia científica ela tem que ser laica, ela tem que agradar a todos, não adianta agradar só aos espíritas, não é? Por isso que a ciência tem essas dificuldades, não é? E nós vamos assim: se não é justo que a ciência imponha diretrizes à religião incompatível com as suas necessidades de sentimento, não é razoável que a religião obrigue a ciência à adoção de normas inconciliáveis com a sua exigência de raciocínio. A gente vê como o bom senso de Kardec. Agora, tem gente trabalhando, tentando procurar metodologia científica para estudar mediunismo, espiritualismo? Sim, tem. Eu não abordo isso nessa palestra, mas tem outras que eu citaria o Dr. Gary E. Schultz, da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, que tem estudado mediunidade com muita frequência e tem publicado em revistas importantes sugestões de metodologia científica que sejam aceitas pela comunidade científica para averiguar isso. Okay? Assim como nós temos o Dr. Ian Stevenson, agora falecido, que trabalhou muito com reencarnação. E apesar de ser respeitadíssimo, não conseguiu convencer a maioria da comunidade científica de que reencarnação existe. Não é? Só para finalizar, convém não perder de vista que, assim como o espírito atua sobre a matéria, também esta reage sobre ele, fala Kardec. Não é? Dentro de certos limites, e que pode acontecer impressionar-se o espírito temporariamente com as alterações dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe as impressões. Portanto, a gente também tem que ter a mente aberta e ver que talvez algumas sensações que nós tenhamos durante a EQM sejam realmente manifestações de um cérebro morrendo e se refletindo no espírito. Não é? É difícil a gente separar as coisas. Não é? Porque a gente vê que o espírito ainda está ligado ao corpo e existe um intercâmbio muito íntimo ainda. Não é? O mundo ensina lá na questão 374A do Livro dos Espíritos.